Título: Conferência 30 Sonhos e Ocultismo. Senhoras e senhores, hoje prosseguimos através de um caminho estreito, mas que nos pode conduzir a uma perspectiva ampla. Dificilmente ficarão surpresos com a notícia de que vou falar-lhes sobre a relação entre sonhos e ocultismo. Os sonhos, na verdade, frequentemente têm sido considerados como o portão de entrada para o mundo do misticismo. E mesmo hoje em dia são vistos por muitas pessoas como fenômeno oculto, até nós próprios que os transformamos em tema de estudo científico. Não impugnamos o fato de que um ou mais fios os vinculam a essas matérias obscuras. Misticismo, ocultismo, que significam essas palavras? Os senhores não devem esperar que eu faça alguma tentativa de abarcar essa mal circunscrita região com definições. Todos nós sabemos de um modo genérico e indefinido o que essas palavras significam para nós. Referem-se a alguma espécie de outro mundo situado além deste mundo visível, governado por leis imutáveis, construído para nós pela ciência. O ocultismo afirma que existem de fato mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Pois bem, não precisamos nos sentir amarrados pela estreiteza de vistas da filosofia acadêmica. Estamos prontos a acreditar naquilo que nos é demonstrado de forma a merecer crédito. Propomos lidar com essas coisas da mesma forma como o fazemos com qualquer outro material científico. Antes de mais nada, estabelecer se pode realmente demonstrar que tais eventos acontecem, então, e somente então, quando sua natureza factual não pode ser posta em dúvida, dedicar-nos à sua explicação. Não se pode negar, entretanto, que mesmo colocar em ação essa decisão se faz difícil para nós, devido a fatores intelectuais, psicológicos e históricos. O caso não é o mesmo quando abordamos outras investigações. Em primeiro lugar, a dificuldade intelectual. Permitam-me que lhes dê uma explicação sã e óbvia do que tenho em mente. Suponhamos que a questão em referência seja a constituição do interior da Terra. Conforme os senhores estão cientes, não temos um conhecimento certo a respeito dele. Suspeitamos que consiste de metais pesados em estado incandescente.
Imaginemos, pois, que alguém nos apresenta a assertiva de que o interior da Terra consiste de água saturada de ácido carbônico, ou seja, uma espécie de água de soda. Sem dúvida diremos que isto é muito improvável, que contradiz todas as nossas expectativas e que não concede nenhuma atenção aos fatos conhecidos que nos levaram a adotar a hipótese dos metais. Ainda assim, não é inconcebível se alguém viesse a nos mostrar uma forma de testar a hipótese da água de soda, nós a seguiríamos sem objeção. Mas suponhamos agora que vem uma outra pessoa e afirma com seriedade que o miolo da Terra consiste de geleia. Nossa reação a isto será bastante diferente. Diremos a nós mesmos que a geleia não ocorre na natureza, que ela é um produto da culinária do homem e que, ademais, a existência desse material pressupõe a existência de árvores frutíferas e de seus frutos, e que não podemos ver como localizar vegetação e culinária humana no interior da Terra. O resultado dessas objeções intelectuais será uma mudança em nosso interesse. Em vez de começar a investigar se o centro da Terra de fato é feito de geleia, haveremos de nos perguntar: que espécie de pessoa deve ser essa que consegue chegar a uma tal ideia? Ou, quando muito, perguntar-lhe-emos de onde tirou essa ideia. O infeliz autor da teoria da geleia sentir-se-á muito insultado e se queixará de que nós nos recusamos a fazer uma investigação objetiva de sua afirmação com base num pretenso preconceito científico. Isto, porém, de nada lhe servirá. Percebemos que nem sempre se deve reprovar os preconceitos, mas que às vezes eles se justificam e têm utilidade, de vez que nos poupam trabalho inútil. De fato, eles são apenas conclusões baseadas em uma analogia com outros juízos bem fundamentados. Toda uma série de afirmações ocultistas tem o mesmo tipo de efeito que a hipótese da geleia, de modo que nos consideramos justificados ao rejeitá-las à primeira vista, sem outras investigações. Ainda assim, a situação não é tão simples. Uma comparação como a que escolhi nada prova, ou prova tão pouco quanto as comparações em geral. Permanece duvidoso se ela é procedente. E é claro que sua escolha já foi determinada por nossa atitude de rejeição desdenhosa. Os preconceitos às vezes são convenientes e justificados, mas
às vezes são errôneos e prejudiciais, e jamais se pode dizer quando são uma coisa ou outra. A própria história da ciência oferece abundantes exemplos que são uma advertência contra a condenação prematura. Durante muito tempo considerou-se absurda a hipótese que aventava que as pedras, que agora chamamos de meteoritos, pudessem ter chegado à Terra vindas do espaço exterior, ou que as rochas que formam as montanhas nas quais estão incrustados os remanescentes de conchas pudessem em alguma época ter formado o leito do mar. Aliás, coisa muito semelhante aconteceu com a nossa psicanálise quando apresentou sua conclusão da existência de um inconsciente. Assim, nós, analistas, temos motivos especiais para sermos cautelosos no uso das considerações intelectuais para rejeitar hipóteses novas e devemos admitir que elas não nos isentam de sentimentos de antipatia, dúvida e incerteza. Falei do segundo fator que complica nossa abordagem do tema como sendo o fator psicológico. Com isto, quero significar a tendência geral da humanidade à credulidade e à crença no miraculoso. Desde o início, quando a vida nos submete à sua rígida disciplina, dentro de nós se levanta uma resistência contra a inflexibilidade e a monotonia das leis do pensamento e contra as exigências do teste de realidade. A razão se torna o inimigo que nos priva de tantas possibilidades de prazer. Descobrimos quanto prazer nos dá retrair-nos dela, temporariamente ao menos, e nos entregar aos atrativos do absurdo. Os escolares deliciam-se com deturpar palavras. Quando um congresso científico termina, os especialistas se divertem com suas próprias atividades. Até mesmo homens de mentalidade séria apreciam uma anedota, uma hostilidade mais séria à razão e ciência, o mais elevado poder que o homem possui. Aguarda sua oportunidade, apressa-se a preferir ao médico habilitado, o médico milagroso, o praticante de curas pela natureza. É favorável às afirmações do ocultismo, na medida em que esses pretensos fatos podem ser tomados como rupturas de leis e de regras, faz adormecerem as dúvidas, falsifica as percepções e força confirmações e concordâncias que não podem ser justificadas. Se leva em conta essa tendência do homem, há toda razão em descontar muita coisa das informações apresentadas na literatura
ocultista. A terceira dúvida denominei-a dúvida histórica e, com isto, tenho a intenção de assinalar que, de fato, não há nada de novo no mundo do ocultismo. Nele emergem mais uma vez todos os sinais, milagres, profecias e aparições que nos foram relatados desde tempos antigos e em antigos livros e que pensávamos terem sido há muito tempo colocados de lado como produto de imaginação desenfreada ou de fraude tendenciosa, ou produto de uma era na qual a ignorância do homem era muito grande e o espírito científico estava ainda no seu berço. Se aceitamos a verdade daquilo que, segundo as informações dos ocultistas, ainda acontece hoje em dia, também devemos acreditar na autenticidade dos relatos que nos foram transmitidos pela tradição desde épocas antigas. Então devemos raciocinar que a tradição e os livros sagrados de todos os povos estão repletos de semelhantes lendas maravilhosas justamente sobre tais acontecimentos miraculosos e neles encontrar provas da atuação de poderes sobre-humanos. Sendo assim, ser-nos-á difícil evitar a suspeita de que o interesse pelo ocultismo é de fato interesse religioso e que um dos motivos secretos do movimento ocultista é vir em auxílio da religião ameaçada, como ela está, pelo avanço do pensamento científico. E com a descoberta desse motivo, nossa desconfiança deve crescer e nossa aversão para nos dedicar ao exame desses supostos fenômenos ocultos deve aumentar. Mais cedo ou mais tarde, porém, essa aversão deve ser superada. Defrontamo-nos com uma questão de fato. O que nos dizem os ocultistas é verdadeiro ou não? Deve ser possível, afinal de contas, esclarecer esse ponto. No fundo, temos motivos para sermos gratos aos ocultistas. As histórias miraculosas de épocas antigas estão além do alcance de nossas provas. Se, em nossa opinião, não podem ser comprovadas, devemos admitir que, estritamente falando, não podem ser refutadas. Mas quanto a acontecimentos contemporâneos aos quais podemos estar presentes, deve ser-nos possível chegar a um julgamento definido. Se chegamos à convicção de que tais milagres não ocorrem hoje em dia, não precisamos temer o contra-argumento de que, mesmo assim, eles podem ter acontecido em tempos antigos. Neste caso, outras explicações serão mais plausíveis. Assim delineamos nossas dúvidas e estamos prontos para tomar parte em uma investigação dos fenômenos ocultos. Infelizmente, porém, aqui deparamos com circunstâncias que são por demais
desfavoráveis para nossas honestas intenções. As observações das quais se supõe dependa o nosso julgamento realizam-se sob condições que tornam incertas as nossas percepções sensoriais e que turvam a nossa capacidade de atenção. Ocorrem na escuridão ou sob luz vermelha mortiça, após longos períodos de vã expectativa. É-nos dito que, de fato, nossa atitude descrente, ou seja, nossa atitude crítica, pode evitar que os fenômenos esperados aconteçam. A situação assim criada não é senão uma caricatura das circunstâncias em que geralmente estamos acostumados a realizar pesquisas científicas. As observações são feitas no que se chama de médiums, travessão, indivíduos aos quais se atribuem faculdades especialmente sensíveis, mas que de modo algum se distinguem por qualidades excepcionais de inteligência ou de caráter, e que não são como os fazedores de milagres do passado, inspirados por qualquer ideia grandiosa ou propósito sério. Pelo contrário, são considerados até mesmo por aqueles que acreditam em seus poderes secretos como particularmente indignos de confiança. A maior parte deles já foi desmascarada como sendo constituída de trapaceiros, e com razão podemos esperar que o mesmo destino aguarda os restantes. Suas práticas dão a impressão de travessuras maliciosas de crianças ou de truques de prestidigitação. Até hoje nunca surgiu nada de importante das seances. Está escrito S-E-A-N-C-E-S. Com esses médiums, travessão. A revelação de uma nova fonte de poder, por exemplo. É verdade que não esperamos receber indicações sobre criação de pombos do mago que, através de mágica, faz sair pombos de sua cartola vazia. Facilmente posso me colocar no lugar de uma pessoa que tenta satisfazer as exigências de uma atitude objetiva e assim toma parte em seances ocultas, mas que se cansa logo após e se afasta, desgostosa com aquilo que dela é esperado, e volta sem ter esclarecidos os seus preconceitos anteriores. A uma tal pessoa pode ser feita a censura de que não é esta a maneira correta de se conduzir, que não se deve antecipadamente formular quais serão os fenômenos que se está procurando estudar e em que circunstâncias eles aparecerão. Ao contrário, deve-se preservar e conferir importância às medidas acauteladoras e fiscalizadoras pelas quais recentemente despenderam-se esforços para precaver-se contra a deslealdade dos médiuns. Infelizmente, essa moderna técnica de
proteção acaba com a fácil acessibilidade das observações do culto. O estudo do ocultismo torna-se uma profissão especializada e difícil, uma atividade que não se pode praticar paralelamente aos demais interesses que se tem, e até que aqueles que se dedicam a essas investigações tenham chegado às suas conclusões, nós ficamos com dúvidas e com nossas conjecturas. Dentre essas conjecturas, sem dúvida mais provável é aquela segundo a qual existe um fundamento real nos fatos do ocultismo, até hoje não reconhecido e ao redor do qual o embuste e a fantasia teceram um véu que é difícil de cerrar. Como, porém, haveremos de nos aproximar desse fundamento? Em que ponto podemos atacar o problema? Penso que aqui os sonhos podem vir em nosso auxílio, dando-nos uma indicação de que, de dentro desse caos, podemos tirar o tema da telepatia. O que denominamos telepatia é, conforme sabem, o fato suposto de um evento que ocorre em um determinado tempo, aproximadamente no mesmo momento, chega à consciência de alguém distante no espaço, desprezando as vias de comunicação conhecidas. Pressupõe-se implicitamente que tal evento interessa a essa pessoa, por quem a outra pessoa, o recebedor da informação, tem um intenso interesse afetivo. Por exemplo, a pessoa A pode ser vítima de um acidente ou pode morrer, e a pessoa B, que lhe tem uma ligação estreita, travessão sua mãe ou filha ou noiva, travessão, sabe do fato quase ao mesmo tempo, através de uma percepção visual ou auditiva. Nesse último caso, portanto, é como se tivesse sido informada por telefone, embora não seja este o caso. É um tipo de equivalente psíquico da telegrafia sem fio. Não preciso insistir com os senhores sobre a improbabilidade de tais fatos, e há bons motivos para desprezar a maior parte desses relatos. Restam alguns que não podem ser eliminados assim tão facilmente. Permitam-me agora, em razão do propósito daquilo que tenho para dizer-lhes, que eu omita a cautelosa palavrinha suposto e continue como se eu acreditasse na realidade objetiva do fenômeno da telepatia, mas tenham claro em mente que não é este o caso e que não aderi a nenhuma convicção. Tenho realmente pouco para contar-lhes, apenas um fato modesto. Também de pronto reduzirei ainda mais as suas expectativas, dizendo que, no fundo, os sonhos têm escassa relação com a telepatia. A telepatia não lança nenhuma nova luz sobre a natureza dos sonhos e nem recebem os sonhos qualquer evidência direta da realidade da telepatia. Ademais, o fenômeno da telepatia não está de modo algum vinculado aos sonhos. Pode ocorrer também
Durante o estado de vigília, o único motivo para discutir a relação entre sonhos e telepatia é que o estado de sono parece particularmente adequado para a recepção de mensagens telepáticas. Em tais casos, a pessoa tem o que se chama sonho telepático, e quando analisado, adquire-se a convicção de que a notícia telepática desempenhou o mesmo papel que qualquer outra parte dos resíduos diurnos e que foi modificada da mesma maneira pela elaboração onírica e transformada para servir ao propósito desta. Durante a análise de um desses sonhos telepáticos ocorreu algo que me parece ser de interesse suficiente, apesar de sua banalidade, para servir como ponto de partida para esta conferência. Quando, em 1922, dei minha primeira descrição desse assunto, tinha à minha disposição somente uma única observação. Desde então, fiz numerosas observações semelhantes, mas manterei o primeiro exemplo, porque é o mais fácil de descrever, e eu os levarei em seguida in medias res. Um homem obviamente inteligente, que por sua própria descrição pelo menos não era inclinado ao ocultismo, escreveu-me acerca de um sonho que tinha tido e que lhe parecia digno de nota. Começou por informar-me que sua filha casada distante dele estava esperando seu primeiro parto para meados de dezembro. Essa filha significava muito para ele, e ele também sabia que ela lhe era muito afeiçoada. Durante a noite de 16 para 17 de novembro, então ele sonhou que sua mulher havia dado à luz a gêmeos. Seguiam-se diversos detalhes que aqui posso omitir, e nenhum destes realmente jamais foi explicado. A mulher que no sonho se havia tornado mãe de gêmeos era sua segunda esposa, madrasta de sua filha. Ele não desejava ter filhos dessa sua segunda esposa, que, dizia ele, não tinha aptidão para criar filhos sensatamente. Além disso, à época do sonho, ele, há longo tempo, havia cessado de ter relações sexuais com ela. O que levara a escrever-me fora não a dúvida a respeito da teoria dos sonhos, já que o conteúdo manifesto de seu sonho a teria justificado, mas porque o sonho, em completa contradição com seus desejos, fez sua esposa dar à luz, e segundo ele não havia qualquer motivo para temer a ocorrência desse indesejado evento. O que o induziu a relatar-me esse sonho foi a circunstância de que, na manhã de 18 de novembro, recebeu um telegrama anunciando que sua filha havia dado à luz a gêmeos. O telegrama havia sido expedido no dia anterior e o nascimento havia ocorrido durante a noite de 16 para 17 de novembro, quase na mesma hora em que ele tinha tido o sonho do nascimento de gêmeos de sua esposa.
Esse homem que teve o sonho perguntava-me se eu pensava ser acidental a coincidência entre o sonho e o ocorrido. Ele não se arriscou a chamar o sonho de telepático, de vez que a diferença entre seu conteúdo e o evento afetava justamente o que lhe parecia essencial no sonho, a identidade da pessoa que deu à luz as crianças. Um dos seus comentários, contudo, mostra que ele não se teria surpreendido com um sonho telepático real. Acreditava que sua filha certamente teria pensado especialmente nele durante o trabalho de parto. Senhoras e senhores, estou certo de que já conseguiram explicar esse sonho e compreender também porque eu contei para os senhores. Era esse um homem insatisfeito com sua segunda esposa, que preferiria que sua esposa fosse como a filha de seu primeiro casamento. Esse como desapareceu naturalmente no que se referia ao inconsciente. E agora a mensagem telepática chegada durante a noite para dizer que sua filha havia tido gêmeos. A elaboração onírica assumiu o controle da notícia, permitiu que o desejo inconsciente operasse sobre ela, travessão, o desejo de lhe poder colocar a filha no lugar da segunda esposa, travessão. E assim surgiu o enigmático sonho manifesto que disfarçou o desejo e deformou a mensagem. Devemos admitir que é só a interpretação do sonho que nos mostrou que era um sonho telepático. A psicanálise revelou um evento telepático que de outra forma não haveríamos de descobrir, mas, por favor, não se deixem equivocar. Apesar de tudo isso, a interpretação de sonhos não nos disse nada acerca da realidade objetiva do evento telepático. Pode ser igualmente uma ilusão explicável de outra maneira. Os pensamentos oníricos latentes do homem podem ter sido assim, abre aspas, hoje é o dia em que o parto se realizaria se minha filha estivesse mesmo enganada em seus cálculos em um mês, conforme suspeitou. E quando a vi pela primeira vez, ela parecia justamente como se estivesse para ter gêmeos, como se teria alegrado com gêmeos a minha mulher falecida, que tanto gostava de crianças, fecha aspas. Baseio esse último dado em algumas associações tidas por esse sonhador, as quais não mencionei. Nesse caso, a origem do sonho teriam sido suspeitas bem fundamentadas por parte do sonhador, e não uma mensagem telepática, mas o resultado teria sido o mesmo. Os senhores veem, pois, que mesmo a interpretação desse sonho nada nos disse acerca da questão de saber se devemos admitir realidade objetiva, a telepatia. Isto só poderia ser decidido por esmerada investigação de todas as circunstâncias do caso, travessão, o que infelizmente não foi mais possível nesse exemplo do que em qualquer outro de minha experiência.
posto que a hipótese da telepatia oferece, sem dúvida, a explicação mais simples, ainda assim não nos auxilia muito. A explicação mais simples nem sempre é a correta. A verdade, com frequência, não é uma questão fácil. E antes de nos decidirmos a favor de uma hipótese de tão grande alcance, devemos, preferentemente, ter tomado todo cuidado. Podemos agora abandonar o assunto dos sonhos e da telepatia. Sobre isto, nada mais tenho a dizer-lhes, mas observem cuidadosamente que aquilo que nos pareceu ensinar-nos algo a respeito da telepatia não foi o sonho, mas a interpretação do sonho, a sua elaboração psicanalítica. Por conseguinte, nessas coisas que se seguem, podemos deixar inteiramente de lado os sonhos e podemos manter a expectativa de que o emprego da psicanálise possa clarear um pouco outros eventos descritos como ocultos. Existe, por exemplo, o fenômeno da transmissão de pensamento, que tem tão estreitas relações com a telepatia e pode, na verdade, sem deturpação demasiada, ser considerado a mesma coisa. Afirma que os processos mentais numa pessoa, travessão, ideias, estados emocionais, impulsos conativos, travessão, podem ser transferidos para uma outra pessoa através do espaço vazio, sem o emprego dos métodos conhecidos de comunicação, que usam palavras e sinais. Os senhores perceberão quão notável e talvez mesmo de que importância prática isto seria se algo desse teor realmente acontecesse. Pode-se notar, aliás, que de maneira muito estranha, justamente esse fenômeno é mencionado muito menos frequentemente nas histórias miraculosas do passado. No decorrer do tratamento psicanalítico de pacientes, formei a concepção de que as atividades dos adivinhos profissionais escondem uma oportunidade de fazer observações especialmente refutáveis sobre transmissão de pensamento. Esses indivíduos são pessoas insignificantes e mesmo inferiores que se aprofundam em determinado tipo de representação, travessão, por as cartas, estudar a escrita ou as linhas da palma da mão, ou fazer cálculos astrológicos, travessão, e ao mesmo tempo, após haverem-se mostrado conhecedores de partes do passado ou das circunstâncias presentes do visitante, continuam profetizando seu futuro. Via de regra, seus clientes mostram grande satisfação com esses efeitos e não sentem qualquer ressentimento se depois essas profecias não se cumprem. Encontrei diversos casos assim e pude estudá-los analiticamente. Em seguida, contar-lhes-ei o mais notável desses exemplos. Sua força de convicção, infelizmente, é prejudicada
por numerosas reticências a que sou compelido pela obrigação do segredo médico. No entanto, evitei rigorosamente distorções. Ouçam, pois, a história de uma de minhas pacientes que teve uma experiência desse tipo com um adivinho. Ela era a mais velha de uma família numerosa e havia crescido com uma ligação extremamente intensa com seu pai. Tinha casado ainda jovem e encontrara inteira satisfação em seu casamento. Só uma coisa estava faltando em sua felicidade: havia permanecido sem filhos, não podendo assim colocar seu amado esposo inteiramente no lugar de seu pai. Quando, após longos anos de desapontamento, decidiu submeter-se a uma operação ginecológica, seu marido revelou-lhe que a culpa era dele. Uma doença anterior ao casamento o incapacitara para procriar filhos. Ela suportou mal essa desilusão, tornou-se neurótica e sofreu muito com temores de ser tentada a ser infiel ao marido. Para alegrá-la, ele a levou consigo a Paris em viagem de negócios. Certo dia lá estavam eles sentados no saguão do seu hotel, quando ela percebeu alguma agitação entre os empregados do hotel. Perguntou o que é que estava acontecendo e disseram-lhe que Monsieur le Professeur havia chegado e estava dando consultas numa salinha ali perto. Expressou o desejo de fazer uma tentativa. O marido rejeitou a ideia, mas, enquanto ele não estava observando, ela se esgueirou para dentro da sala de consultas e encontrou-se à frente do adivinho. Ela estava com 27 anos, mas parecia muito mais jovem e havia tirado sua aliança de casada. Monsieur le Professeur fê-la pousar a mão numa bandeja cheia de cinzas e estudou atentamente a marca deixada pela mão. Então ele lhe disse todos os tipos de coisas a respeito de árduas lutas que a esperavam e terminou com a confortadora promessa de que, apesar de tudo, ela ainda haveria de casar-se e ter 2 filhos quando chegasse à idade de 32 anos. Quando me contou essa história, ela estava com 43 anos, estava gravemente doente, sem qualquer perspectiva de algum dia ter um filho. Assim a profecia não se realizara, contudo, falou disso sem qualquer tipo de amargura, com uma inconfundível expressão de satisfação, como se estivesse recordando um ditoso evento. Foi fácil estabelecer que ela não tinha a mais leve noção do que poderiam significar os 2 números na profecia 2 e 32, ou se eles, de algum modo, significavam alguma coisa. Os senhores dirão que esta é uma história estúpida e incompreensível e perguntarão por que a contei aos senhores. Eu deveria ser inteiramente da opinião dos senhores, e este é o ponto saliente. Se a análise não tivesse tornado possível chegar a uma interpretação da profecia
que é convincente precisamente a partir da explicação que ela permite dos detalhes, pois os dois números encontram seu lugar na vida da mãe de minha paciente. Ela havia casado tardiamente, travessão, não antes de ter mais de 30 anos, e na família haviam frequentemente insistido no êxito com que ela se havia apressado para compensar o tempo perdido. Seus dois primeiros filhos, sendo nossa paciente a mais velha, haviam nascido com o mais curto intervalo possível entre si, em um só período de 1 ano, e tinha de fato 2 filhos ao chegar aos 32 anos de idade. Portanto, o que Monsieur le Professeur dissera a minha paciente significava, abre aspas, console-se com o fato de ser tão jovem, terá o mesmo destino que sua mãe, que também teve de esperar longo tempo pelos filhos, e terá 2 filhos quando tiver 32 anos, fecha aspas. Ter o mesmo destino que sua mãe, colocar-se no lugar de sua mãe, tomar o lugar dela junto ao pai, travessão. Fora este, contudo, o mais intenso desejo de sua mocidade, e precisamente em virtude da não realização desse desejo é que ela estava começando a adoecer. A profecia prometia-lhe que o desejo ainda se cumpriria apesar de tudo. Como poderia ela deixar de sentir simpatia pelo profeta? Entretanto, consideram os senhores possível que Monsieur le Professeur fosse sabedor dos fatos da história íntima da família de sua cliente casual? Absolutamente não. Como então chegou ele ao conhecimento que lhe possibilitou expressar o desejo mais intenso e mais secreto de minha paciente, incluindo os 2 números em sua profecia? Posso ver apenas 2 explicações possíveis. Ou a história, tal como me foi contada, é inverídica e os fatos ocorreram de modo diverso, ou a transmissão de pensamento existe como fenômeno real. Pode-se supor indubitavelmente que após o intervalo de 16 anos, a paciente houvesse introduzido os 2 números em questão em sua lembrança, vindos do inconsciente. Não tenho base para essa suspeita, mas não posso excluí-la. Imagino que os senhores estarão mais prontos a acreditar numa solução dessa espécie do que na realidade da transmissão de pensamento. Se os senhores se decidem mesmo pela segunda alternativa, não se esqueçam de que foi somente a análise que criou o fato oculto, travessão, descobriu-o quando estava distorcido a ponto de ser irreconhecível. Se se tratasse apenas de um caso como o dessa minha paciente, não se lhe daria maior importância. Ninguém sonharia erigir sobre uma única observação uma crença que implica tomar uma direção tão decisiva.
mas os senhores devem dar-me crédito quando lhes asseguro que este não é o único caso em minha experiência. Coligi toda uma série de tais profecias e de todas elas ficou-me a impressão de que o adivinho simplesmente havia dado expressão aos pensamentos e, mais especialmente, aos desejos secretos daqueles que vinham consultá-lo e que, portanto, estávamos autorizados a analisar essas profecias como sendo produções subjetivas, fantasias ou sonhos das pessoas em questão. Naturalmente, nem todo caso é igualmente convincente, e não é em todos os casos igualmente possível excluir explicações mais racionais. Contudo, tomando esses casos em conjunto, permanece um forte saldo de probabilidades a favor da transmissão de pensamento como um fato. A importância do tema justificaria que eu relatasse aos senhores todos os meus casos, mas não posso fazê-lo devido à prolixidade da descrição que se faria necessária e à inevitável quebra do dever do sigilo. Na medida do possível, tentarei tranquilizar minha consciência dando-lhes mais alguns exemplos. Um dia procurou-me um homem jovem, muito inteligente, um estudante que se preparava para seus exames finais de doutorado, mas incapaz de fazê-los, de vez que, conforme se queixou, havia perdido todo o interesse e capacidade de concentração e até mesmo toda a faculdade de memorizar regularmente. A história prévia dessa condição de quase paralisia logo foi revelada. Havia adoecido após ter realizado um grande ato de autodisciplina. Tinha uma irmã a quem estava ligado por uma afeição intensa, porém sempre refreada, e o mesmo se passava nela em relação a ele. Abre aspas, que pena nós não podermos nos casar, fecha aspas, diziam frequentemente um ao outro. Um senhor respeitável apaixonou-se pela irmã. Ela correspondeu a essa paixão, mas seus pais não consentiram na união. Em sua dificuldade, o jovem casal voltou-se para o irmão dela e este não recusou sua ajuda. Fez o possível para que mantivessem correspondência e sua influência finalmente persuadiu os pais a consentirem. No decorrer do noivado, entretanto, ocorreu um incidente cujo significado era fácil deduzir. Em companhia de seu futuro cunhado, ele empreendeu uma difícil escalada de montanha sem guia, perderam o caminho e estiveram em perigo de não regressar sãos e salvos. Logo após o casamento de sua irmã, ele caiu nesse estado de exaustão mental. A influência da psicanálise restaurou sua capacidade de trabalho e ele deixou-me para prestar seus exames, mas, após tê-los efetuado com êxito, voltou a mim por um curto período, no outono do mesmo ano.
Foi então que me referiu uma experiência singular que tivera antes do verão. Na cidade de sua universidade vivia uma adivinha que gozava de grande popularidade. Até mesmo os príncipes da casa real costumavam ir fazer-lhe consultas antes de empreendimentos importantes. O modo de trabalhar dela era muito simples. Pedia que lhe dissessem a data do nascimento da pessoa interessada. Não exigia saber nada mais sobre a pessoa, nem sequer seu nome. Então ela passava a consultar seus livros de astrologia, fazia longos cálculos e finalmente formulava uma profecia referente à pessoa em questão. Meu paciente decidiu recorrer às artes místicas dessa mulher. Com referência a seu cunhado, foi visitá-la e disse-lhe a data pertinente. Depois de efetuar seus cálculos, ela fez sua profecia, abre aspas, a pessoa em questão morrerá em julho ou agosto deste ano de intoxicação causada por lagosta ou ostra. Fecha aspas. Meu paciente terminou sua história com as palavras, abre aspas, foi simplesmente maravilhoso, fecha aspas.